O sono que voltou, o milagre de Marcelo na congregação cristã no Brasil. Marcelo sempre foi um homem trabalhador. Aos 42 anos, ele carregava nas costas o peso de uma rotina exaustiva, motorista de caminhão, passava noites inteiras na estrada, dormindo poucas horas em poltronas desconfortáveis ou em paradas rápidas. Mas, nos últimos 2 anos, até essas poucas horas de descanso tinham se tornado um pesadelo. A insônia o perseguia como uma sombra. Noites em claro, olhando para o teto, o corpo cansado, a mente acelerada. Remédios não adiantavam. Médicos falavam em estresse, ansiedade, até depressão. Ele já tinha tentado de tudo, chás, terapias, exercícios. Nada funcionava. A falta de sono o deixava irritado, esquecido, e, pior, com medo. Medo de não aguentar mais. Medo de perder o emprego. Medo de não ser mais o pai e marido que sua família precisava. Certas madrugadas, quando o desespero apertava, Marcelo se pegava olhando para o céu através da janela do caminhão, perguntando-se se Deus realmente existia. Ele tinha sido criado em uma família católica, mas há anos não pisava numa igreja. A fé, para ele, era algo distante, como uma lembrança desbotada de infância. Até que, numa sexta-feira à noite, depois de mais uma semana sem dormir, ele parou em um posto de gasolina em Sorocaba, interior de São Paulo. Enquanto enchia o tanque, um homem de camisa social branca, gravata discreta e um rosto sereno se aproximou. "Boa noite, irmão. Tudo bem?" perguntou o homem, com um sorriso tranquilo. Marcelo, com olheiras fundas, apenas balançou a cabeça. "Não, não tá não. Não consigo dormir há semanas. Já não sei mais o que fazer." O homem, que se apresentou como irmão Paulo, um membro da congregação cristã no Brasil, ouviu com atenção. Não deu conselhos vazios, não falou em positividade. Apenas disse: "Deus pode te ajudar. Venha conosco amanhã à noite. A igreja fica ali na Rua São João, número 240. Às 19h30. Não precisa trazer nada, só o seu coração." Marcelo quase riu. Igreja? Ele? Mas havia algo na voz daquele homem, uma certeza que o intrigou. No dia seguinte, depois de mais uma noite em claro, ele se viu dirigindo até o endereço. Chegou um pouco atrasado, com vergonha de entrar. Mas, ao abrir a porta da pequena sala de cultos, se surpreendeu. Não havia altares dourados, nem bandas tocando alto. Só um grupo de pessoas vestidas com simplicidade, homens de camisa social e gravata, mulheres com saias longas e blusas modestas, sentadas em cadeiras de madeira, cantando hinos sem acompanhamento de instrumentos. A voz do ancião, um homem de cabelos grisalhos e postura serena, liderava o culto com uma Bíblia aberta nas mãos. Marcelo sentou-se no fundo, observando tudo. Os hinos, embora cantados a capela, tinham uma beleza que o tocou. As palavras falavam de paz, de confiança em Deus. Quando chegou a hora dos testemunhos, uma irmã se levantou e contou como havia sido curada de uma dor crônica nas costas após orações dos irmãos. Outro irmão falou sobre como Deus o livrou de um acidente grave. Marcelo sentiu algo estranho no peito, como se uma porta que há muito estava fechada estivesse se abrindo devagar. No final do culto, o ancião anunciou que iriam orar por quem precisasse. Marcelo hesitou, mas, quando viu o irmão Paulo olhando para ele com um gesto encorajador, levantou-se. Tremendo, contou sua luta. Não houve gritos, nem espetáculo. Os irmãos simplesmente se aproximaram, pôr as mãos em seus ombros e começaram a orar. O ancião leu Salmos 4:8, "Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança." Marcelo fechou os olhos. E, pela primeira vez em meses, sentiu uma calma invadir seu ser. Naquela noite, ele voltou para casa e, antes de deitar, ajoelhou-se ao lado da cama, algo que não fazia há anos, e pediu a Deus que lhe desse descanso. Dormiu. Dormiu profundamente, sem acordar uma única vez, até o sol da manhã entrar pela janela. Quando abriu os olhos, as lágrimas vieram sem controle. Não era um sonho. Não era um alívio passageiro. Era real. Nos dias seguintes, Marcelo voltou à congregação. Aprendeu sobre o batismo nas águas, um símbolo de purificação e entrega a Deus.
batizou-se numa tarde de domingo, em meio a irmãos que cantavam hinos de gratidão. Participou da Santa Ceia, entendendo que aquele pão e aquele vinho representavam o sacrifício de Cristo por ele. Pouco a pouco, a insônia foi embora de vez. Mas o maior milagre não foi só o sono que voltou. Foi a paz que encheu seu coração. Um ano depois, Marcelo estava de pé, dando seu próprio testemunho na mesma salinha simples onde tudo havia começado. Com a voz embargada, contou como Deus o tinha libertado. Ao final, olhou para os irmãos e disse: Eu pensava que minha força estava em mim mesmo. Que eu podia resolver tudo sozinho. Mas Deus me mostrou que, quando estamos fracos, é que Ele é forte. Não é sobre ter todas as respostas. É sobre confiar naquele que tem. Hoje, Marcelo ainda dirige seu caminhão, mas agora com um propósito diferente. Leva consigo sempre uma pequena Bíblia na cabine, nas paradas, ora com outros motoristas que, como ele um dia, estão cansados da estrada e da vida. Aprendeu que a congregação cristã no Brasil não é um lugar de milagres barulhentos, mas de uma fé quietinha, profunda, que muda vidas no silêncio do coração. E toda noite, antes de dormir, ele agradece. Porque o sono voltou. Mas, mais que isso, ele encontrou um descanso que nenhuma medicina do mundo poderia dar. Marcelo nunca imaginou que aquele dia na Universal mudaria não só a sua vida, mas também a de tantos outros. Um ano depois do seu milagre, ele parou em um posto de gasolina em Minas Gerais, como fazia sempre. Desta vez, porém, algo era diferente. Um homem de rosto marcado pelo cansaço, encostado no balcão do restaurante, chamava sua atenção. Era o motorista mais velho, com olheiras fundas e as mãos trêmulas ao segurar o café. Tudo bem, irmão? Marcelo perguntou, sentando-se ao lado dele. O homem, chamado Antônio, suspirou fundo antes de responder. Tudo não, meu filho. Minha mulher tá doente, os remédios são caros, e eu não aguento mais essa estrada. Parece que Deus esqueceu de mim. Marcelo sentiu o coração apertar. Lembrou-se de como ele mesmo já havia se sentido assim. Então, com calma, ele puxou a Bíblia do bolso e abriu em Salmos 23. Deus não esquece de ninguém, Antônio. Ele só espera a gente parar um pouco para ouvir a voz dele. Marcelo apontou para o versículo: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Antônio olhou desconfiado, mas Marcelo continuou. Eu já estive no seu lugar. Achava que era só mais um caminhoneiro perdido nessa vida. Mas Deus me encontrou bem no meio do desespero. E se Ele fez por mim, pode fazer por você também. O homem abaixou a cabeça, e Marcelo viu as lágrimas caírem. Sem dizer mais nada, ele estendeu a mão e orou com Antônio ali mesmo, entre o barulho dos motores e o cheiro de diesel. Não foram palavras bonitas, mas um clamor sincero, daqueles que só saem da alma quando a gente não tem mais forças. No domingo seguinte, Antônio apareceu na Universal. Não sabia bem o que esperar, mas algo dentro dele dizia que precisava estar ali. E foi lá, entre os irmãos, que ele ouviu pela primeira vez que Deus não era um juiz distante, mas um pai que segura a mão da gente mesmo quando a gente não vê saída. Meses depois, Marcelo recebeu uma ligação. Era Antônio, emocionado. Marcelo, minha mulher tá melhor. Os médicos não explicam, mas os exames estão normais. E eu tô em paz. Não é que a vida ficou fácil, mas agora eu sei que não tô sozinho. Marcelo sorriu, porque reconheceu na voz do amigo a mesma transformação que ele havia vivido. Não era sobre os problemas sumirem como mágica, mas sobre encontrar uma força que nenhum cansaço da estrada poderia tirar. E assim, a cada parada, a cada posto, a cada cidade, Marcelo ia deixando um pouco dessa esperança. Não pregava, não forçava. Só compartilhava o que tinha vivido, que Deus não escolhe os perfeitos, mas os que estão dispostos a confiar. Que milagre não é só cura física, mas um coração que volta a acreditar. Hoje, quando Marcelo passa pela Universal, ele olha para aquele altar e lembra do dia em que entrou ali arrasado. Não sabia que estava prestes a encontrar não só a cura para o seu corpo, mas um chamado para ser luz em meio à escuridão da estrada. Porque, no fim, a maior prova de um milagre não é o que a gente recebe, mas o que a gente se torna depois dele. E foi justamente essa transformação que começou a chamar a atenção de quem cruzava o caminho de Marcelo.
Num dia comum, em um posto de combustível no interior de Goiás, ele encontrou um caminhoneiro chamado Antônio, um homem de poucas palavras e muitas rugas no rosto. Antônio carregava uma dor que nem as longas horas ao volante conseguiam afogar. O filho mais novo, viciado em drogas, havia sumido há meses. A polícia não dava esperanças, e a esposa, de tanto chorar, já mal conseguia sair da cama. Marcelo não ofereceu soluções prontas. Só contou, enquanto os dois tomavam um café amargo, como também já tinha se sentido no fundo do poço. Falou do desespero que o levou à Universal, da mão que sentiu no ombro enquanto orava, da paz que invadiu seu peito quando entendeu que Deus não abandonava ninguém. Antônio ouvia, cético, mas algo na voz firme daquele homem fazia com que ele não virasse as costas. Se você quiser, a gente pode orar juntos, Marcelo disse, sem pressa. Não custa tentar. Antônio hesitou, mas acabou assentindo. Ali mesmo, entre bombonas de óleo e o cheiro de diesel, os dois se curvaram. Marcelo orou com a simplicidade de quem já viu o sobrenatural agir. Senhor, o Senhor conhece a dor desse homem. Se o filho dele ainda está vivo, traga ele de volta. Se não está, dá força para ele seguir. Mas acima de tudo, mostra para ele que o Senhor está aqui, mesmo quando a gente não enxerga. 3 dias depois, Antônio ligou para Marcelo às 3 da manhã, a voz embargada. O filho havia aparecido em um hospital de uma cidade vizinha, desnutrido e fraco, mas vivo. Uma enfermeira encontrou no bolso da calça dele um papel com o número do pai, escrito à caneta, como se alguém tivesse colocado ali. Médicos disseram que, pelas condições do rapaz, ele não deveria ter resistido tanto tempo na rua. Mas ele estava lá. Eu não sei explicar, Marcelo, Antônio disse entre soluços. Mas eu sei que foi depois daquela oração. Marcelo sorriu, porque já tinha ouvido histórias assim antes. Não era coincidência. Era Deus usando as cicatrizes dele para sarar as de outros. E assim, o que começou como uma busca pessoal por cura se tornou uma corrente. Caminhoneiros que Marcelo encontrava pela estrada começaram a parar na Universal quando passavam por cidades grandes. Alguns iam por curiosidade, outros por desespero, mas muitos saíam de lá com algo que não tinham quando entraram: esperança. Um deles, chamado João, chegou arrastando uma perna devido a uma hérnia de disco que o impedia de dirigir há meses. Depois de participar de uma corrente de oração, saiu do templo andando sem dor, como se as vértebras tivessem se encaixado sozinhas. Outro, chamado Paulo, superou uma depressão que quase o levou ao suicídio após perder a carga do caminhão em um assalto. Marcelo não se tornou pastor, nem subiu em púlpitos. Continuou sendo só um caminhoneiro, mas agora com um propósito que ia além de entregar mercadorias. Ele passou a levar consigo sempre alguns folhetos da Universal, não para distribuir como panfleto, mas para entregar quando o coração mandava. E em cada cidade, em cada parada, ele via o mesmo milagre se repetir: pessoas que achavam que estavam sozinhas descobrindo que Deus as via, mesmo nos cantos mais esquecidos do mapa. Um dia, ao voltar para São Paulo, Marcelo entrou na Universal da Sé, aquela mesma onde tudo havia começado. Desta vez, não era para pedir, mas para agradecer. Enquanto estava ali, ouviu o testemunho de uma mulher que havia recebido a cura de um câncer depois de participar das reuniões. Ela falava com lágrimas nos olhos sobre como os médicos não entendiam como o tumor havia sumido. Marcelo sorriu, porque reconheceu naquela história a mesma mão que o havia tocado anos antes. Ao sair, encontrou o pastor que havia orado por ele na primeira vez. O homem, agora mais velho, o reconheceu imediatamente. Você é aquele motorista, não é? O que veio com dor nas costas e saiu andando, disse o pastor, com um brilho nos olhos. Sou eu, sim. E olha só onde isso me levou, Marcelo respondeu, mostrando uma foto no celular. Era ele ao lado de Antônio e do filho, agora em tratamento, mas sorrindo. O pastor colocou a mão no ombro dele, como fizera anos antes, e disse: Isso aqui não é só cura, filho. Isso é multiplicação. Deus não tira a gente do vale só pra gente ficar bem. Ele nos tira pra gente voltar e estender a mão pra quem ainda tá lá. Marcelo assentiu, porque agora entendia. O milagre não tinha sido só a cura das suas dores físicas, nem mesmo a transformação do seu coração. O verdadeiro milagre era ver que, a cada vida tocada, a fé dele se tornava maior do que qualquer estrada, qualquer cansaço, qualquer noite sem sono. E assim,
com o motor do caminhão ligado e o coração cheio, Marcelo seguiu viagem. Não mais como um homem procurando respostas, mas como um que já tinha encontrado a maior delas, que Deus não escolhe os qualificados, escolhe os disponíveis. E que, às vezes, os maiores milagres começam quando a gente simplesmente para, dobra os joelhos e diz: aqui estou, usa-me. Marcelo já tinha rodado mais de 1000 quilômetros desde aquele dia na Universal, mas a lembrança do altar ainda queimava dentro dele como um fogo que não se apaga. Toda vez que o cansaço batia, ele fechava os olhos por um segundo e via novamente as mãos do pastor sobre sua cabeça, a voz firme dizendo: receba, irmão. Deus já te curou. E então, como se fosse ontem, sentia o peso das dores nas costas e nas pernas se desmanchando como gelo ao sol. Mas agora, parado num posto de gasolina em Goiânia, enquanto enchia o tanque, ele notou algo diferente. Um homem magro, de rosto marcado pelo tempo, observava o caminhão com um olhar que Marcelo conhecia bem, aquele misto de curiosidade e desespero. O homem se aproximou devagar, como se temesse ser rejeitado. O senhor é motorista de longa distância? Perguntou, com a voz rouca de quem já gritou muito ou chorou mais ainda. Sou, respondeu Marcelo, secando as mãos na calça. E você, tá precisando de carona? O homem baixou a cabeça, envergonhado. Na verdade, tô precisando de um milagre. Minha filha tá no hospital em Brasília. Os médicos falaram que não tem mais jeito. Eu não tenho dinheiro nem para passagem de ônibus, quanto mais para ajudar nos remédios. Marcelo sentiu algo apertar seu peito. Era como se Deus estivesse sussurrando no seu ouvido: esse é o vale que eu te tirei para você voltar. Sobe, disse Marcelo, sem hesitar. Eu tô indo para Brasília. E no caminho, você vai conhecer um Deus que faz o impossível. O homem, chamado Antônio, entrou no caminhão com lágrimas nos olhos. Durante as primeiras horas de viagem, ele mal falava. Só olhava pela janela, como se carregasse o peso do mundo nas costas. Mas Marcelo não se calou. Começou a contar sua própria história, as dores, as noites sem dormir, o desespero, e depois, a igreja. A mão que o tocou. A voz que disse: você está curado. A certeza que nasceu dentro dele como uma semente e agora era uma árvore frondosa. Eu também achei que estava acabado, disse Marcelo, enquanto o sol se punha pintando o céu de laranja. Mas Deus não olha pra gente pelo que a gente tem ou pelo que a gente fez. Ele olha pro coração. E quando a gente entrega, ele age. Antônio enxugou uma lágrima com a manga da camisa surrada. Mas e se já for tarde demais? Marcelo sorriu, daquele jeito tranquilo de quem já viu Deus agir. Já foi tarde quando Lázaro estava morto há 4 dias. Já foi tarde quando o Mar Vermelho estava na frente e o exército do faraó atrás. Já foi tarde para muita gente, até Deus chegar. E ele sempre chega. Chegaram em Brasília já de madrugada. Antônio, tremendo, levou Marcelo até o hospital. A menina, Sofia, tinha apenas 9 anos e estava tão fraca que mal conseguia abrir os olhos. Os aparelhos piavam baixinho, como se até eles estivessem perdendo a esperança. Marcelo seguiu Antônio até o leito, colocou a mão na testinha quente da criança e começou a orar. Não foram palavras bonitas ou cheias de teologia. Foram as mesmas que ele tinha ouvido na Universal: Senhor, eu não tenho nada para oferecer, só a minha fé. Mas o Senhor disse que a fé do tamanho de um grão de mostarda move montanhas. Então eu tô aqui, pedindo, cura essa menina, em nome de Jesus. Por um momento, nada aconteceu. Antônio olhou para Marcelo com os olhos cheios de medo, como se dissesse: e agora? Mas então, Sofia mexeu os dedos. Depois, abriu os olhos, grandes, castanhos, cheios de vida. E, para espanto dos dois, ela sorriu. Papai, tô com fome, sussurrou. Os médicos não conseguiram explicar. Os exames, que antes mostravam um quadro irrecuperável, de repente indicavam melhora. Em uma semana, Sofia estava sentada na cama, comendo mingau. Em 2, ela foi para casa. Antônio não tinha palavras. Ele abraçou Marcelo chorando, como se segurar aquele homem fosse segurar o próprio milagre. Como eu posso pagar isso? Perguntou, a voz embargada. Marcelo só balançou a cabeça. Você não paga. Mas tem uma coisa que você pode fazer.
Tem uma igreja em Brasília, a Universal. Lá eles oram, eles acreditam, eles veem Deus agir todo dia. Leva sua filha lá. E quando você ouvir alguém dizer que não tem mais jeito, você conta essa história. Porque o nosso Deus é especialista em não tem mais jeito. Antônio assentiu. E Marcelo, com o coração transbordando, subiu no seu caminhão novamente. Dessa vez, não só com a certeza de que Deus era real, mas de que ele o tinha escolhido não por ser perfeito, mas por estar disponível. Quando ligou o motor, Marcelo olhou pelo retrovisor e viu Antônio e Sofia acenando. Sorriu. Porque agora ele sabia, o milagre não tinha sido só a cura das suas dores, nem a de Sofia. O verdadeiro milagre era esse, uma corrente de fé que não parava, um Deus que usava homens comuns para fazer coisas extraordinárias, e uma igreja que, contra tudo e todos, continuava de portas abertas, chamando: venha como você está. O caminho de volta. Marcelo dirigiu de volta à cidade com o coração leve, mas algo ainda o incomodava. Ao passar pela igreja de portas abertas, sentiu um chamado. Estacionou o caminhão, entrou e se ajoelhou no último banco. Senhor, se o Senhor me usou lá, por que não aqui? Orando, lembrou-se das palavras de Antônio: Deus não precisa de perfeitos, só de disponíveis. Naquela noite, enquanto Marcelo compartilhava seu testemunho na pequena reunião de oração, uma mulher chamada Clara, que há anos carregava uma doença degenerativa, se levantou. Se Deus curou você e Sofia, por que não eu? Ela estendeu as mãos, trêmulas, e a igreja inteira orou. Não houve relâmpagos, nem vozes do céu. Mas nos dias seguintes, Clara começou a recuperar os movimentos, e os médicos, atonitos, chamaram de a remissão inexplicável. O milagre que não acaba. Anos depois, aquela igreja, que quase fechará as portas, se tornou um farol. Não por causa de prédios grandiosos, mas porque pessoas como Marcelo, Antônio, Sofia e Clara aprenderam que milagres não são só curas, são corações que se rendem. A dor de Marcelo não desapareceu para sempre, lá às vezes, as antigas feridas latejavam. Mas agora ele sabia, a fé não é a ausência de dúvidas, é a coragem de seguir mesmo com elas. A lição no espelho. Uma tarde, um jovem desiludido entrou na igreja e desabafou: Deus não me ouve. Minha vida é não tem mais jeito. Marcelo sorriu, apontou para a cicatriz em sua mão, marca do acidente que quase o paralisou, e disse: essa cicatriz me lembra que ele não apaga nossas histórias, ele as reescreve. Às vezes, o milagre é você estar aqui, respirando, com uma chance de começar de novo. O jovem olhou para o altar, onde uma placa dizia: venha como você está. E entendeu: Deus não muda as circunstâncias para nos usar, Ele nos usa para mudar as circunstâncias. O fim que é começo. Marcelo morreu velho, cercado pela família e pela comunidade que ajudou a construir. No seu velório, Antônio, agora pastor, segurou um pedaço de madeira lascada, resto do banco onde Marcelo orara pela primeira vez. Ele nos ensinou que milagres não são só coisas grandiosas, disse, emocionado. São as mãos calejadas que servem, os joelhos que se dobram no chão, e a igreja que nunca fecha as portas, porque Deus também não fecha as suas. E assim, a história de Marcelo não terminou. Porque toda vez que alguém diz não tem mais jeito aí, mesmo assim, estende a mão, o milagre recomeça.